bem-vindos à aula de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. Eu sou a professora Aline Marques. Etapas do projeto. Eu vou falar de algumas etapas aqui, que é importante vocês terem uma noção, mas eu quero frisar que eu ainda não vou comentar muita coisa sobre regularização. Normalmente nas aulas, quando a sala está cheia, os alunos perguntam muito sobre regularização. A regularização, ela varia muito de imóvel para imóvel e também varia de fiscal, tá? Tem coisa que alguns fiscais perdoam, tem coisa que outro fiscal não permite. Então, cada caso é um caso, tem casa que está numa situação, tem casa que está em outra situação. Então, eu não comento muito sobre regularização na sala de aula, porque se cada colega for ficar perguntando, acaba que a gente não consegue andar com a aula, ok? Mas eu vou mostrar para vocês amanhã no site da prefeitura, onde que tem as informações sobre regularização, que lá é bem didático o material que tem disponível para qualquer cidadão acessar, e aí vocês conseguem ali ler um pouco mais sobre isso, porque é muito legal vocês saberem isso como corretores de imóveis. Vocês com certeza ou já fazem ou vão fazer parceria com algum profissional para fazer regularização de imóvel. Por quê? Regularização de imóvel, para que é importante para vocês? Para ter o habites para conseguir financiamento. Isso é extremamente importante para vocês como corretores. Tá? Então é um tema bem importante, mas ele é bem abrangente. Então, no início de tudo, programa de necessidades. O que é no começo? Não só para quem vai construir, para você como corretor de imóveis, se você vai alugar, se você vai vender. Você alugar não, né? Se você vai administrar o imóvel. Você tem que obter as informações, tá? Como tipo de obra, quantidade de cômodos, moradores, extensão do terreno, quantos metros vão ser construídos ou que melhoria que vai ter do imóvel. Tá? Isso é extremamente importante. Você ter essa conversa inicial, tanto o profissional que vai construir, quanto o profissional que vai vender ou administrar. Tá? É muito importante saber para que está sendo feito, qual que é a intenção, ele está querendo investir, ele está querendo morar no imóvel, ele está construindo um imóvel para a filha dele, ele está construindo para vender, construir várias casinhas e vender. Tá? Então, também nesse assunto amanhã, eu vou mostrar para vocês como que vocês olham através da legislação o tamanho da frente do imóvel que tem que ser feito. Tá? Então, o seu cliente quer construir um terreno, quer fazer 3 casas, mas aqui o mínimo de frente de casa tem que ser 12 centímetros. Então, às vezes não cabe as 3 casas. Ele teria que procurar um outro terreno ou diminuir o número de casas. Isso aí também amanhã eu vou mostrar para vocês aonde que vocês encontram essa informação. Que também está acessível para qualquer pessoa. Não precisa ter nenhuma senha especial para ter esse tipo de informação. Escolha do lote. Mais uma vez, localização. O que vai influenciar a localização do meu imóvel? Aquilo que é o interesse do seu cliente. Se o seu cliente está querendo fazer algo para investir, então você tem que fazer numa região tal da cidade. Se ele está querendo fazer para, sei lá, fazer várias... salões comerciais, tá? Então tem que ser numa região tal da cidade ou numa região tal do bairro. Ele quer fazer para ele morar. Ele quer mais central, ele quer mais distante, tá? Então isso que você tem que analisar e você tem que conhecer a cidade. Você tem que conhecer os bairros da sua cidade. Acredito que a turma de dia de semana, a grande maioria é de Campo Grande. De final de semana que é mais o pessoal de outras cidades. Então você tem que conhecer Campo Grande. Você tem que saber quais são os bairros novos, onde está saindo um loteamento novo e saber orientar aí o seu cliente, porque essa é a sua função. Edificações vizinhas. Mais uma vez também vou entrar na parte de legislação. Porque tem certo tipo de empreendimentos que, por exemplo, o seu cliente vai alugar um galpão para fazer... Um galpão não, vai alugar uma esquina ali que está abandonada, ele quer fazer um posto de gasolina. A legislação vigente não permite, por exemplo, que seja feito um posto de gasolina a menos de 1.000 metros de outro posto de gasolina. Tá? Então, se tiver algum posto que é próximo, é posto que é antigo. Porque a legislação ela vai se atualizando, os que já têm licença, têm licença. Tá? Então, tem todas essas peculiaridades que é interessante você saber, por quê? Para você não perder uma venda. Tá? Porque eu já tive aluno que falou, professor, eu estava fazendo todos os trâmites,
um mês fazendo toda aquela correria, vai lá, vai aqui, e cliente quer isso, cliente quer aquilo, estava para fechar. O meu cliente descobriu que ele não podia fazer aquilo que ele queria fazer naquele imóvel. Então, foi um mês que eu perdi meu tempo, digamos assim. Se eu tivesse pesquisado isso antes, e pior que foi o cliente que descobriu, não foi nem o próprio corretor. Por exemplo, varejista de madeireira. Tem certas regiões da cidade que não pode. Aí seu cliente quer fazer uma dessa, tem um terreno muito bom, maravilhoso, do jeito que ele quer, vai dar no orçamento dele, mas a legislação não permite ele ter a licença dele naquele local. E aí, como que vai fazer depois? Se ele quiser ter um empreendimento, se ele quiser ter um varejista todo com a licença em dia, ele não consegue. Posição em relação ao norte. O que isso afeta a nossa vida? Sol poente e sol nascente. Quem nunca escutou isso? Às vezes acontece de alguém não ter muita noção, mas a grande maioria já escutou sobre isso. Mas o que é isso? O que isso influencia? Tem gente que já ouviu, mas não entende nada, não tem noção de nada. Nossa, Aline, eu tenho que saber o que é norte, sul, leste, oeste, eu tenho que andar com uma bússola no meu... baixar aplicativo de bússola no meu celular? Não, não precisa. O que importa para o seu cliente? Vamos falar como que acontece. Normalmente quem está no primeiro imóvel, ou quer sair da casa da sogra, quer sair da casa da mãe, só quer ter seu primeiro imóvel, nem sabe o que é isso. Ou às vezes até sabe, mas nem pergunta. Deu no orçamento dele, vai ser a casa própria, para ele tá ótimo. Agora, quem já conhece, quem já está partindo para o segundo imóvel, ou já morou num imóvel em que, por exemplo, pega o sol poente no quarto, sabe o forno que é o quarto no final do dia. Tá? Se alguém que está assistindo aí, acontece isso no seu quarto, nossa, chega no fim do dia, seu quarto está pegando fogo, está uma sauna, você liga o ar-condicionado e não gela, a parede está pegando fogo, é porque o sol poente pega no seu quarto. E isso dá diferença no valor do imóvel. O que acontece? Quando um arquiteto, um engenheiro faz o projeto, ele pensa nisso. Mas o que os construtores fazem? Eles pagam um projeto e saem construindo aquele mesmo projeto em vários locais, em vários pontos das quadras. Não só na mesma direção do sol, ele muda. O que acontece? Aquilo que foi pensado para aquele local, na hora que ele construiu para o outro lado, já pega o sol do outro lado. Tá? Então, se o seu cliente perguntar, aqui é sol poente ou é sol nascente? Normalmente, Campo Grandense não quer o sol poente no quarto. Por quê? Nós temos pouquíssimo frio. Regiões mais frias, eles querem o sol na casa deles porque aquece. Nós normalmente não queremos. Então, o que o seu cliente vai preferir? O sol nascente no quarto. Porque aquele solzinho da manhã, que é fresquinho, pega no quarto. Se ele nasceu aqui, ele vai se pôr para cá. Se de manhã o sol está na sua janela do quarto aqui, no fim da tarde ele vai estar lá do outro lado, provavelmente na sala, na varanda. Ou seja, o sol nascente está pegando no seu quarto, então o quarto é fresco. Você vai na casa da pessoa, nossa, que quarto fresco, esse seu, o meu é tão quente, porque o sol nascente pega no quarto dele. Se é um calor, é muito quente, a parede está pegando fogo no fim da tarde, é porque é sol poente no quarto. Então, se você tem dúvida, dá uma olhada no sol. Você foi de manhã no imóvel com o seu cliente. Se de manhã o sol está lá brilhando do lado do quarto, é porque ele nasceu ali do lado do quarto. Se você foi à tarde, o sol está rachando ali na parede do quarto, é o sol poente ali no quarto. E aí você consegue informar o seu cliente quanto a isso. Quando é apartamento, normalmente prédio, dá mais diferença ainda no valor do imóvel. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que do lado de lá é bem mais caro do lado de cá, sendo que ali é a mesma metragem? Por causa do sol, por causa do conforto térmico que aquele imóvel tem. Então, o imóvel que é de frente para o sol, infelizmente tem alguns imóveis aqui em Campo Grande, prédios inclusive de alto padrão, que pega o sol da tarde de frente para o imóvel inteiro. Imagina o seu apartamento inteirinho pegando aquele sol poente a tarde toda. E o de trás não pega. Então, o de trás está bem fresquinho e o seu está de fora a fora uma sauna. Então, obviamente, o que tem o conforto térmico, que é mais fresquinho, vai ser um pouco mais caro. Tá? Então, por isso que dá, às vezes, essas diferenças da frente do apartamento.
Ou você escolhe, você vai ter a vista bonita e passar calor, ou vai olhar para a cidade mesmo e vai ser fresquinho, tá bom?